Nós vamos fazer a revisão do capítulo 25, o grande conflito, tem como título A Imutável Lei de Deus. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, né? Nós vamos lendo e comentando. Tá? Vamos fazer uma leitura rápida, né? Vamos passando rápido, porque a ideia é que a gente já tenha lido antes. A gente vai pegando aqui, comentando as partes principais. Então vamos começar com a oração. Só um minuto, deixa eu falar com meu filho aqui, que está gritando. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos para juntos estudarmos o livro Grande Conflito, Pai. Nós queremos que esse livro foi inspirado pelo Teu Santo Espírito e, por isso, aquilo que está nele, né, contido nele, é importante para nós. E hoje nós vamos falar um tema bastante especial, que é sobre a Tua lei. E pedimos que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento, sabedoria, nos ajude a compreender tudo que vamos ler aqui, estudar. E que nós possamos guardar essa mensagem no nosso coração e colocá-la em prática. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Muito bem, capítulo 25, a imutável lei de Deus. Começando aí, ó. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Apocalipse 11:19. Tem a leitura aqui, ó. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grandes saraivadas. Então, o capítulo começa citando Apocalipse 11:19. A arca do concerto de Deus está no Santo dos Santos, o lugar santíssimo, que é o segundo compartimento do santuário. No ministério do tabernáculo terrestre, que servia como exemplar e sombra das coisas celestiais, este compartimento se abria somente no grande dia da expiação, para a purificação do santuário. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus se abrira no céu e de que fora vista a arca de seu concerto indica a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial em 1844, ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. Os que pela fé seguiram seu sumo sacerdote, ao iniciar ele o ministério no lugar santíssimo, contemplaram a arca de seu concerto. Como houvessem estudado o assunto do santuário, chegaram a compreender a mudança operada no ministério do Salvador e viram que ele agora oficiava diante da arca de Deus, pleiteando com seu sangue em favor dos pecadores. Então, Apocalipse 11:19 está dentro do contexto da sétima trombeta. Olha só. E aí, segundo esse capítulo aqui, né? Ela diz que isso aqui aconteceu lá em 1844. Se o templo de Deus foi aberto, foi vista a Arca da Aliança, né? É porque estava abrindo ali o lugar santíssimo, né? Ou seja, um anúncio da entrada de Jesus ali no lugar santíssimo. Então, olha só, se for assim, então a profecia das 7 trombetas, toda ela já se cumpriu. No estudo que nós fizemos na turma da classe bíblica passada, né? Nós falamos que isso aqui ainda estava no futuro, que ia se cumprir um pouco antes de Jesus voltar. Mas, olha só, eu cheguei à seguinte conclusão. A senhora está acompanhando aí na Bíblia? Ou não? Não, mas tem aqui. Esse verso, né? Apocalipse 11:19? Está aqui na tela já. Uhum. A sétima trombeta começa com o anúncio, né,
de que o reino do mundo se tornou de Jesus, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E aí vem o verso 19, que diz: "E abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu." Vou ler aqui, do jeito que está aqui, que é outra versão, né? "E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo." Então, isso aqui, essa parte aqui se cumpriu em 1844, 22 de outubro, né? Entendeu? Entendi. Quando foi que se abriu o templo de Deus? Aliás, onde é que ficava a Arca da Aliança, né? Ficava no lugar No lugar santíssimo. santíssimo. Então, se João viu o santuário aberto e ele avistou a Arca da Aliança, é porque ele estava vendo o lugar santíssimo. Então, isso aqui, ele profetiza a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo, que aconteceu em 22 de outubro de 1844, conforme a profecia de Daniel 8,14, certo? Então, até aqui a sétima trombeta se cumpriu. Mas eu acredito que essa parte aqui ainda vai se cumprir. "E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grandes saraivadas." Isso aqui vai acontecer na volta de Jesus. Então, tem um espaço de tempo aí. Vai acontecer de novo, né? Pois é, Aconteceu imaginava. nessa época. Pois é, isso aqui é uma coisa que nós precisamos estudar, Por causa né? do verbo aqui, ó, houve, né? Relâmpagos e É, trovões. mas às vezes o Apocalipse fala no passado, mas coisas que estão no futuro, tá? Então, não dá para se apegar aí à questão do tempo verbal, né? Por exemplo, Apocalipse 20 diz assim, cadê? Cadê? Apocalipse 20, ele fala no passado. Marcharam. Quando se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aí diz assim: "Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida." Ele não diz assim: "Marcharão então pela superfície da terra Sitiaram, e né? sitiarão." Entendeu? É porque João está descrevendo ali o que ele viu, né? Ele viu que as pessoas marchando, aí por isso ele diz: "Marcharam Se pela superfície." ele viu naquele tempo, para o tempo futuro, mas era o que ele estava vendo naquele tempo. Ele foi Isso, escrever, né? isso, tá? Então, eu cheguei à conclusão de que isso daí que a senhora falou é uma possibilidade, tá? Esse verso 19 pode acontecer novamente antes da volta de Jesus. Isso daí a gente precisa estudar melhor. Ou seja, o santuário de Deus vai se abrir e as pessoas vão ver a Arca da Aliança. Se eu não me engano, tem algum texto de Ellen White que fala algo nesse sentido mesmo. Mas Levi, quando você leu aqui, isso aqui, diz aqui, indica a abertura do lugar santíssimo no santuário celestial em 1844, quando Cristo entrou para concluir a expiação. Aí fala, aqueles que seguiram pela fé, eu acho que era a visão dele, né? Foi a visão que João teve. Não, não. A gente vai chegar nessa parte aí. Vamos primeiro só passar desse verso aqui. Tá? E a gente vai chegar nessa outra parte aí. Então, duas possibilidades. Uma é que essa parte aqui vai se cumprir novamente. Vai se abrir o templo, o santuário, e as pessoas verão a Arca da Aliança antes de Jesus voltar. E aí vai ter essas coisas aqui: relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, grandes saraivadas. Ou isso aqui. Ou isso aqui já se cumpriu em 1844, essa parte aqui. E isso aqui ainda vai se cumprir
Isso aqui vai se cumprir, mas essa parte primeira aqui não vai se cumprir novamente. Entendeu? De Sim, qualquer sim, forma, sim. assim, isso aqui, até aqui se cumpriu em 1844. Aí, ou ela vai se cumprir novamente e a última parte se cumpre também antes de Jesus voltar, ou ela não acontece novamente, mas essa parte aqui vai acontecer antes de Jesus voltar, com certeza. Por que que eu tenho essa certeza? Porque essas coisas aqui, elas se repetem aqui na sétima praga, no sétimo flagelo, Apocalipse 16, do verso 17 ao 21. Ele fala assim, ó: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário ao lado do trono dizendo: feito está. Ou seja, Jesus vai dizer que acabou o seu trabalho, né, como um sumo sacerdote. Ou seja, acabou a oportunidade de salvação, acabou, fechou a porta da graça, tá? Aí olha o que diz o verso 18: e sobrevieram relâmpagos, ó, relâmpagos aqui, ó, vozes aqui, trovões e trovões e trovões, e ocorreu grande terremotos aqui, e lá no verso 21 vai dizer assim, ó: também desabou do céu sobre os homens grande saraivada. Ó, grande saraivada. Grande saraiva aqui. Então, vê que essas coisas aqui, elas vão se cumprir no sétimo flagelo. E aí depois Jesus volta. Tá? Logo em seguida, Jesus volta. Tá? Esse sétimo flagelo, ele acontece e é, é na volta de Jesus já que ele se cumpre. Tá? Então, entendido isso aqui? Entendido. Ok, vamos voltar para cá. Então, a gente acompanhou aí nos capítulos passados, né, que os adventistas, aqueles que, não, eu vou chamar assim, vamos fazer uma divisão, né? Existem os mileritas, aqueles que creram na mensagem de Guilherme Miller e participaram desse movimento. Foi um movimento de reavivamento espiritual, a gente viu, e em que eles se prepararam para a volta de Jesus. E vamos chamar de adventistas aqueles que permaneceram firmes, fiéis a Deus depois do grande desapontamento, tá? Então, a partir de agora, Mas o movimento milerita é precursor do adventismo, ele foi dos adventistas. no livro, Ellen White chama adventistas quem participou do movimento milerita, né? Porque todos eles aguardaram o advento de Jesus. Uhum. Ela não usa a palavra adventista se referindo à igreja adventista, que nem existia na época ainda. Não, eu digo adventista, os que estavam nesse, foi do grande desapontamento, né? Sim, só que depois do grande desapontamento, o que aconteceu? O movimento se desfez e Sim, sim. aí alguns permaneceram fiéis, crendo na Estudando. mensagem, fiéis à mensagem, né? Crendo na mensagem que ela era verdadeira e continuaram estudando a Bíblia. E Uhum. outros, a grande maioria não fez isso, né? Esse grupo de pessoas que continuou estudando a Bíblia para entender o que tinha acontecido, e aí Deus foi revelando novas verdades a eles, esses que deram origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá? Entendeu? Entendi. Então tá, então o que acontece? Em 1844, Jesus é aberto, né, o lugar santíssimo do santuário celestial. Jesus entra ali para efetuar a sua obra finalizadora de expiação e tudo isso os adventistas foram entendendo, né? Eles que são esses aqui, ó, os que pela fé seguiram seu sumo sacerdote. Quem que seguiu o seu sumo sacerdote e entrou com ele no lugar santíssimo? Foram os adventistas, né? Foram eles que contemplaram a arca do seu concerto, a arca da aliança, entendeu? Então, esse entrar no lugar santíssimo é pela fé.
Sim, sim. Não é literal, é simbólico. É no sentido de que Deus deu para eles o entendimento sobre isso. Lembra que eles foram estudar, né, sobre o santuário terrestre, aí eles entenderam que havia um santuário celestial. Então, eles foram entendendo essas coisas, o Espírito Santo foi revelando a eles, e aí, por isso, eles entraram com Jesus no lugar santíssimo, e isso é uma coisa que nós podemos fazer hoje também, né? A Bíblia diz que nós podemos entrar com ousadia no lugar santíssimo também do santuário celestial. E podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Então, como eles tinham estudado o assunto do santuário, eles entenderam a mudança operada no ministério do Salvador. Eles entenderam que Jesus deixou de ser sacerdote, passou a ser sumo sacerdote. E agora, Jesus não oficiava no lugar santo, mas no lugar santíssimo, diante da Arca da Aliança. Ok? Passando aqui. A arca do tabernáculo terrestre continha as 2 tábuas de pedra, sobre as quais se achavam escritos os preceitos da lei de Deus. A arca era mero receptáculo das tábuas da lei, e a presença desses preceitos divinos é que lhe dava valor e santidade. Isso aqui é importante. Eu até comentei isso esses dias, né? Que o que dava valor à Arca da Aliança era o que estava dentro dela, que eram as tábuas da lei de Deus, né? As 2 tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. E eram essas 2 tábuas contendo os 10 mandamentos que também lhe davam santidade. A Arca da Aliança era santa porque ela carregava a lei de Deus, que é santa. Tá? Então, a arca em si não tinha valor nem santidade. Esse valor e santidade vinham das tábuas contendo os 10 mandamentos. Quando se abriu o templo de Deus no céu, foi vista a arca do seu testemunho. Dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial, achava-se guardada sagradamente a lei divina, a lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio dos trovões do Sinai e escrita pelo seu próprio dedo nas tábuas de pedra. Então, assim como no santuário terrestre tinham as 2 tábuas de pedra contendo a lei de Deus dentro da Arca da Aliança, né, no santuário terrestre, assim também eles entenderam que a mesma coisa acontecia no santuário celestial. Por quê? Porque o santuário terrestre era a sombra, né, do que acontecia lá no santuário celestial. O santuário celestial é que era o verdadeiro santuário, né? Então, o que acontecia no terrestre era porque ele estava se baseando no modelo do verdadeiro santuário, que era o santuário celestial. Então, se tinha uma arca da aliança contendo a lei de Deus, no santuário terrestre a mesma coisa acontecia no celestial. Eles entenderam isso, né? A lei de Deus no santuário celeste é o grande original, olha só, de que os preceitos inscritos nas tábuas de pedra, registrados por Moisés no Pentateuco, eram uma transcrição exata. Os que chegaram à compreensão deste ponto importante foram assim levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. Olha só, isso aqui é um ponto interessante, né? É uma coisa que eu aprendi, que eu tinha um pensamento diferente. A lei de Deus que está lá no santuário celeste é idêntica à lei de Deus que estava no santuário terrestre. Qual era o meu pensamento? Meu pensamento era o seguinte: eu acreditava que a lei de Deus lá no céu, ela era amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. É aquele resumo que Jesus fez, né, dos 10 mandamentos. Por que que eu achava isso? Porque lá no céu não teria sentido, no céu e nos outros mundos, né, que são perfeitos, que não caíram. Não teria sentido uma lei que diz não matarás, por exemplo. Eles nem sabiam que era morte, né? Até o pecado entrar aqui nessa terra. Não adulterarás. Os anjos nem se casam, né? Então não teria sentido. Então eu pensava que a lei de Deus para os mundos não caídos e para os anjos era amar a Deus e amar ao próximo. E aí, para que o homem entendesse melhor, aí Deus ele
pegou esses 2 mandamentos principais, né, e dividiu em 10, né? 4 falando do amor a Deus e 6 falando do amor ao próximo. Mas aí não, o livro que diz que a lei que está lá no Santuário Celeste é o grande original, e a lei que estava no Santuário Terrestre era uma transcrição exata. Ou seja, do jeito que estava escrito nas tábuas aqui na Terra, e que estão registradas lá em Êxodo 20, estão escritas da mesma forma lá no céu. Ok, então isso aqui foi uma coisa que eu aprendi, né, com essa leitura. E aí, os adventistas, ao entender esse ponto, eles foram levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. Então, lembra aquilo que eu sempre falo, né? Uma verdade leva a outra. Assim também um engano leva a outro, né? Então, como eles entenderam a verdade sobre o santuário, Deus levou eles a uma segunda verdade, foi a verdade sobre a lei de Deus, né? Eles entenderam o caráter sagrado e imutável da lei divina. E aí viram como nunca dantes a força das palavras do Senhor, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se me tirar da lei. Mateus 5,18. A lei de Deus, sendo a revelação de sua vontade, a transcrição de seu caráter, deve permanecer para sempre como uma fiel testemunha no céu. Nenhum mandamento foi anulado, nenhum jota ou tio se mudou. Diz o salmista: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. São fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todos sempre. E aqui está a referência, né? Salmo 119, 89, Salmo 111, 7 e 8. Ou seja, esses textos bíblicos fizeram mais sentido quando eles entenderam o caráter sagrado e imutável da lei divina, né? E aí eles viram que esses textos estavam confirmando que a lei de Deus é eterna, né? Continuando aqui. Aqui. No próprio centro do Decálogo está o 4º mandamento, conforme foi a princípio proclamado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor no dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, de 8 a 11. Então, eles entenderam que no centro dos 10 mandamentos, né, o decálogo, estava o 4º mandamento. E aí, olha só o que aconteceu, que interessante, né? Olha o Espírito Santo agindo aqui, ó. O Espírito de Deus tocou o coração dos que estudavam a sua palavra. Impressionava-os a convicção de que haviam ignorantemente transgredido este preceito, deixando de tomar em consideração o dia de repouso do Criador. Eles se impressionaram de entender, de perceber como eles tinham rejeitado esse mandamento, né? Por tanto tempo. Começaram a examinar as razões para a observância do primeiro dia da semana em lugar do dia que Deus havia santificado. Eles foram ver por que eles guardavam domingo, porque lembra, essas pessoas elas vieram de outras igrejas, né? Até então não existia a igreja adventista do sétimo dia, elas vieram da igreja metodista, da igreja batista, da wesleyana, da presbiteriana e assim por diante, tá? Então, eles em todas essas igrejas, apesar de serem protestantes, né, elas guardavam domingo, elas ensinavam que o dia de repouso era domingo. E aí eles foram estudar na Bíblia para ver as razões, né, por que eles guardavam domingo e não sábado. E aí olha só o que diz: não puderam achar nas escrituras prova alguma de que o 4º mandamento tivesse sido abolido ou de que o sábado fora mudado. A bênção que a princípio destacava o 7º dia nunca fora removida. Olha só o que eles entenderam, né? Aliás, eles não encontraram na Bíblia nada que justificasse a mudança, né, do sábado para o domingo.
Olha só, eu achei interessante isso aqui, ó. Sinceramente, tinham estado a procurar conhecer e fazer a vontade de Deus. Agora, como se vissem transgressores de sua lei, encheu-se-lhes o coração de tristeza e manifestaram lealdade para com Deus, santificando seu sábado. Então, esse é um verdadeiro arrependimento, né? Que é manifestado com isso aqui, ó. O coração deles se encheu de tristeza, né? O verdadeiro arrependimento é acompanhado de tristeza pelo pecado. E aí, o que que eles fizeram? Manifestaram lealdade para com Deus, santificando seu sábado. A partir daí, eles passaram a guardar o sábado, a santificar o sábado. O que eu achei interessante era o seguinte, ó, quando diz aqui, sinceramente tinham estado a procurar e fazer a vontade de Deus. Ou seja, eram pessoas sinceras, mas que estavam sinceramente enganadas. Ou seja, sinceridade não é sinônimo de que você está fazendo a vontade de Deus, né? Eles eram sinceros, achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, mas depois estudando a palavra de Deus, né, eles descobriram que não. Eles tinham sinceramente procurado conhecer e fazer a vontade de Deus, mas estavam transgredindo a lei de Deus. Por isso que eles ficaram tristes e decidiram obedecer a Deus e guardar o sábado. É interessante isso aqui. Muitos hoje estão aí em outras, dentro das igrejas, sinceramente enganados, né? Pensam estar fazendo a vontade de Deus, mas na verdade estão transgredindo a lei de Deus. E especialmente com relação ao sábado, né? Quer comentar alguma coisa? Não, 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 não. Ok, a gente vai ler mais esse parágrafo aqui, aí a gente vai concluir, tá? Certo. Muitos e tenazes foram os esforços feitos para subverter-lhes a fé. Ninguém poderia deixar de ver que se o santuário terrestre era uma figura ou modelo do celestial, a lei depositada na arca, na terra, era uma transcrição exata da lei na arca que está no céu. E que a aceitação da verdade concernente ao santuário celeste envolvia o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado do quarto mandamento. Então, olha só, diz aqui que muitos, opa, volta aqui, muitos e tenazes foram os esforços feitos para subverter-lhes a fé. Quem a senhora acha que estava por trás desses esforços aqui? A Igreja Católica. Não, não acho que foi a Igreja Católica, não, nesse caso aqui. Porque não foi Aqui, ela que... Sim, sim, sim. aqui está falando dos adventistas, né? Ah, Dizem, sim. Tá. quando eles... Deixa eu entender a frase, Levi. Pronto, ninguém poderia deixar de ver que... Pronto, pode, agora que eu li direitinho. Eu estou acompanhando aqui, estou acompanhando. É melhor acompanhar aqui na tela. Mas é porque a letra é tão pequena que cansa, e aqui já está... E aqui o Kine tem uma Tá pequena luzinha aí, amarela. é? É pequenininha. E se É tu, porque a senhora está no celular, né? se tu abrir, aí eu não vou Mas conseguir ler. Não, aí eu não consigo ver o texto. não aparece texto assim? Parece, mas fica mais. Eu tenho que tá. Não, tá bom, deixa eu requitar mesmo, que aí eu perco a noção de onde está, porque ele sai do início e do fim, que fica só no meio. Tu tá entendendo que a letra aumentou, né? É. Deixa que aí eu consigo. É porque a diferença da sua para a minha é pouquíssima coisa, pouquíssima. Às vezes o texto sai fielmente nos dois cantos, alguma coisa que muda. Muda não, deixa de conter, né? Tá, deixa eu só perguntar aqui uma coisa. Sim, eu entendi a pergunta. Aqui, ó. Muitos e tenazes foram os esforços
Como é que E fica? aqui, essa parte, a senhora tá vendo que eu tô selecionando? Tá azul? Estou vendo. Aparece essa parte azul todinha aí para a senhora? Aparece, mas assim, ela é, por exemplo, aí fica assim. Aí eu só consigo ver depositar na Arca da Terra era uma transcrição exata, que é a aceitação da verdade concernente ao santuário, dos requisitos. O texto não fica todo completo, ele fica só uma partezinha. Ah, tá. É porque acho que. É a questão ah, mesmo de eu acho que a senhora tinha que colocar o celular de lado para aparecer tudo. Eu acho, né? deitado. É. Pronto, Aí, melhorou. apareceu tudo agora? Apareceu. Pronto. Então vamos lá. É, aqui diz que muitos e tenaces foram os esforços feitos para subverter a fé dos adventistas, certo? Ela não especifica quem fez esses esforços para destruir a fé deles. Mas uma coisa a gente sabe, que quem estava por trás de tudo, né, era Satanás, né? Quem era o maior interessado em destruir a fé dos adventistas? Satanás. Então ele deve ter se utilizado de pessoas, né, para isso, como ele Sim, sempre sim, faz. e essas pessoas não seriam membros da igreja da época dominante? Eu acredito mais que tenha sido os próprios os ex-companheiros deles de movimento milerita, aqueles que participaram do movimento, mas que depois se afastaram. Eu acredito que esses esforços tenham vindo deles, né? Nesse caso, entendeu? Entendi, Entendeu? entendi. Tá, mas no final das contas, quem estava por trás era Satanás. Por que Satanás tinha interesse? Porque eu vou mostrar novamente um texto que eu mostrei outro dia. Mas olha só, a verdade sobre o santuário levou os adventistas a entenderem a verdade sobre a lei, que levou os adventistas a verdade sobre o sábado. Uma verdade levou a outra, certo? Então, aqui Uhum. diz, ó, a aceitação da verdade concernente ao santuário celeste envolvia o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus. Então, os adventistas reconheceram os requisitos da lei de Deus. E também a aceitação da verdade sobre o santuário levou também ao reconhecimento da obrigatoriedade do sábado do quarto mandamento. Então, levou os adventistas a reconhecerem a obrigatoriedade do sábado, ok? Aí, olha só, eu já mostrei esse texto aqui em outro dia, mas só guarda essas três coisas, né? Santuário, lei e sábado. Aí eu vou mostrar novamente um texto que eu mostrei outro dia aqui. Opa, não era esse aqui. Foi, Já passou de 10 minutos. já, faz tempo. Quero jogar e o então não deixa. Falar com tua mãe. Cadê? Mamãe, papai disse que já vai. Ah, tá aqui. Encontrei. Rapidinho, aí a gente vai concluir, tá? Uhum. Já tá na hora, papai tem que se arrumar, senão a gente Tá, se bom. atrasa. Tá abrindo aqui. Mas, enquanto abre aqui, vou voltar aqui pro texto que estava, para a gente finalizar ele e a gente termina depois com esse aqui. Então, tá. Continuando aqui, ó, os homens procuravam, você está vendo aqui? Os homens procuravam fechar a porta que Deus havia aberto e abrir a que ele fechara. A porta que Deus tinha aberto era a porta do lugar santíssimo, que ele fechou o lugar santo.
Mas o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre, tinha declarado: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3, 7, 8. Cristo abrir a porta, o ministério do lugar santíssimo. Resplandecia a luz por aquela porta aberta do santuário celestial. E demonstrou-se estar o quarto mandamento incluído na lei que ali se achava encerrado. O que Deus estabeleceu, ninguém pode derribar. Então, Jesus abriu a porta do lugar santíssimo. Lá no lugar santíssimo estava a Arca da Aliança, a Arca de Deus, contendo os 10 mandamentos. E um desses mandamentos era o quarto, que por tanto tempo tinha sido rejeitado. E eles entenderam isso, né? Uhum. Aí, vamos parar aqui, ó, nesse parágrafo, página 435, primeiro parágrafo. No próximo, a gente vai continuar daqui. E aí eu vou compartilhar agora o outro texto que eu queria mostrar para a gente concluir. Aqui, ó. Esse aqui eu já mostrei, né? É um texto do livro, que era do livro Grande Conflito, que a Ellen White pediu para retirar, porque esse texto foi escrito especialmente para os adventistas, e como o Grande Conflito deveria chegar especialmente aos não adventistas, né? Ellen White pediu para retirar esse texto. E aí, olha só o que diz aqui. Isso aqui é Satanás reunido, né? Com os seus anjos ali para estabelecer planos para destruir os adventistas, a fé dos adventistas. Né? Eu já li isso aqui em algum canto, Levi. Foi aqui mesmo, eu já tinha mostrado. Isso aqui eu estou mostrando de novo. Diz o grande enganador, Satanás, né? Devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová, ou seja, devemos vigiar os adventistas. Eles levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus, lei de Deus, e a mesma luz que revela o verdadeiro sábado, sábado, revela também o ministério de Cristo no santuário celestial. Então, veja, Satanás ele não quer que as pessoas conheçam a verdade sobre a lei de Deus, muito menos a verdade sobre o sábado, e menos ainda a verdade sobre o ministério de Cristo no santuário celestial. Por quê? Eu penso que isso aí tá nos advertindo, os habitantes da Terra, para a segunda vinda de Cristo, não é não? Isso, a continuação vai dizer o porquê. Ó. Os adventistas vão levar muitos a ver as exigências da lei de Deus, e aí as pessoas vão ver a verdade sobre o sábado, as pessoas vão ver o ministério de Cristo no santuário celestial, e também a lei de Deus revela, aliás, o ministério de Cristo no santuário celestial revela que a última obra para a salvação do homem está agora indo avante. Então, se as pessoas entenderem a verdade sobre a lei de Deus, sobre o sábado, e especialmente a verdade sobre o ministério de Cristo no santuário celestial, elas vão entender que Jesus está agora fazendo a última obra para a salvação do homem. O julgamento que começou... Davi, só cortando, senão eu esqueço. O julgamento que começou em 1844 ainda continua até hoje? Até hoje. Mais de... E vai se acabar com anos. a vinda de Cristo, esse tempo de graça acaba. Vai acabar um pouco antes da volta de Jesus. Quando Jesus tiver julgado então, todos, né? Então o tempo de graça está quase esgotando. Exatamente. É isso que Satanás não quer que as pessoas entendam. Por isso que ele não quer que as pessoas conheçam a verdade sobre a lei de Deus, sobre o sábado e sobre o santuário celestial. Porque aí as pessoas não se preparam, né? Não se preparam para esse dia. Exatamente. Exatamente. Aí olha só o que ele diz. Ó. Conservai nas trevas a mente do povo até que esta obra termine, ou seja, até que acabe a oportunidade de salvação, e teremos conseguido o mundo e a igreja também. Então, esse é o plano de Satanás. É um dos planos, né, que está aqui nessa apresentação aqui. Então, é isso. Ele quer que as pessoas
não se preparem agora, porque quando Jesus terminar a sua obra no santuário celestial, acaba a oportunidade de salvação e então quem não se preparou estará perdido eternamente. E é isso que ele quer. Então vejam só a importância, né, de nós conhecermos a lei de Deus, o verdadeiro sábado e o ministério de Cristo no santuário celestial. Foi isso que os adventistas entenderam. No sentido contrário, né? Eles entenderam a verdade sobre o ministério de Cristo no santuário celestial, depois sobre a lei de Deus e depois sobre o sábado. Foi o que nós acabamos de ver aqui, né? E aí eu quero concluir mostrando um vídeo aqui, bem curto, tá? Que eu vou colocar nos próximos dias aí no meu canal, que foi retirado do livro Viagem Sobrenatural, falando sobre as pessoas que Satanás mais odeia na Terra. A senhora sabe quem são as pessoas que Satanás mais odeia? Os adventistas. Vamos ver aqui para ver se é isso mesmo. Eu digo assim, eu digo os adventistas porque é o povo remanescente, é o povo que está fazendo a vontade de Deus, é o povo que está se preparando, é o povo que está ensinando. Eu penso assim. Porque, Levi, eu estava pensando, se o Gabriel não tivesse aberto a essa... Isso é na hora de vocês saírem, né, já. Se o Gabriel não tivesse aberto a essa graça, né? Ainda estava cega eu, estava cega ele. Porque aquilo que foi me ensinado é aquilo que eu acreditava. Pois é, e Deus revelou a verdade para vocês, né? Uhum. Vamos ver aqui o vídeo, aí depois a gente faz a oração, tá? Então, as pessoas que Satanás mais odeia. Quais são as pessoas que Satanás mais odeia? Veja que o que eu estou colocando aqui são parte do livro, então não sou eu que estou falando. Isso foi escrito pelo próprio Roger Morneau, né? Está no seu livro, eu coloco aí a página onde está. Na terça-feira, durante a hora sagrada da meia-noite, um espírito conselheiro apareceu a ele e disse que você estava estudando a Bíblia com os guardadores do sábado, os quais são exatamente as pessoas que o mestre mais odeia na face da terra. Então, só para você entender, o que são espíritos conselheiros, né? Eles são os demônios que são responsáveis por legiões de demônios, e eles atuam numa área específica, tá? Então, por exemplo, existe o demônio responsável pela área da medicina, e ali ele tem ao cargo dele vários, milhares de demônios, né? Que trabalham nessa área, tá? Existe um demônio responsável pela área da música, e ali tem o conselheiro-chefe, que é o líder, né, dessa área. Ele é especialista em música e ele tem legiões de demônios sob o comando dele. Então, abaixo, na hierarquia satânica, né, abaixo de Satanás, estão os conselheiros-chefe. Tá? Só para você entender. E quando ele chama aqui de mestre, né, quem estava falando isso aqui era o sacerdote satanista, que era o líder dessa sociedade secreta. Nessa sociedade secreta, eles adoravam os demônios pelo nome, eles adoravam diretamente. E é interessante que o livro diz que existem vários níveis de adoração aos demônios, né? Desde os mais simples, né? Como as superstições, né? Como a macumba, mas existe o nível mais elevado, e o nível mais elevado era esse. Era dessa forma aí, era essa sociedade secreta aí que estava no topo ali do nível de adoração aos demônios, né? E aí, meus amigos, por quê? Porque eles adoravam os demônios diretamente, chamando pelo nome, tá? Depois nós vamos ver trechos do livro que falam mais sobre isso. Então, ali Roger ficou sabendo que
quem falou isso aqui, aliás, foi o seu amigo, né? Mas ele foi informado por um conselheiro-chefe que o Roger estava estudando a Bíblia. Essa paginação aqui eu acho que está errada, tá, meus amigos? Faltou algum número aí, porque página 8 é no começo do livro, isso é mais lá para o meio do livro, tá? Mas então, esse amigo informou, olha, um conselheiro-chefe apareceu para mim, disse que você estava estudando a Bíblia com os guardadores do sábado, que são exatamente as pessoas que Satanás mais odeia na face da terra. Então, quem são as pessoas que Satanás mais odeia? São os guardadores do sábado. E isso não sou eu que estou falando, é o que foi falado por um conselheiro-chefe e depois foi informado para o Roger Morneau. Ok, você viu aí? Vi, eu me lembrei dessa citação do livro. Estava falando metade do livro, viu essa citação no início, não. Pois é, eu falei, estava errado lá a página. Então é isso, ó. As pessoas que Satanás mais odeia são os guardadores do sábado. Porque são esses que adoram, que obedecem, né, a uma das últimas advertências de Deus para a humanidade. Está na primeira mensagem angélica, que diz lá, temei a Deus e dai-lhe glória. Desculpa, minha língua está enrolando. Temei a Deus e dai-lhe glória. Isso envolve a guarda dos mandamentos de Deus. E adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Isso aqui envolve a guarda do sábado, né? E os adventistas são aqueles que chamam a atenção das pessoas para essa verdade, para essas verdades, né? Sobre a lei de Deus, sobre o sábado. Por isso Satanás odeia. É o povo que Satanás mais odeia na Terra, né? Então é isso. Então, quem não quer ser odiado por Satanás, não se una aos adventistas do sétimo dia. Mas corre um sério risco também de ficar ao lado de Satanás no lago de fogo e enxofre, né? Então é melhor ser odiado por Satanás agora, mas também saber que nós temos ao nosso lado nosso Deus que nos protege, né? Do que ficar do lado do inimigo, né? E se perder com ele, né? Então isso, nós vamos parar aqui. Na continuação, nós vamos falar exatamente isso que eu comentei agora, né? Sobre as mensagens angélicas. E aí a gente vai se aprofundar mais nessa questão aí. Tá bom? Então, nós vamos concluir agora, vamos orar. E aí a gente conclui. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esses momentos passando aqui estudando a Tua Palavra. E te agradeço, meu Deus, porque nós podemos aqui aprender muitas coisas, ou relembrar, né? E te agradecemos porque nós temos aceitado essas verdades sobre o sábado, sobre a Tua lei, sobre o ministério de Cristo no Santuário Celestial. Que nós possamos nos apegar cada dia mais a essas verdades e obedecer, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas, obedecer a todos os mandamentos da Tua lei e assim, meu Deus, também por meio de um relacionamento com o Senhor Jesus, nós estejamos preparados, né, para o fechamento da porta da graça ou para a morte, se acontecer antes desse dia. Que assim nós tenhamos desde agora a certeza da salvação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dele que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Amém.